Você já se deu conta de que ninguém vai aparecer na sua vida, montar um cavalo branco, estender a mão e te resgatar desse buraco que você sente que tá? Que ninguém vai te salvar dessa dor, desse medo, dessa confusão? Parece cruel ouvir isso assim, direto. Mas e se eu te disser que essa é, na verdade, a melhor coisa que você poderia descobrir? Ninguém vai me salvar. E isso é libertador. Essa frase não é um lamento. É um despertar, porque enquanto você espera que alguém venha te resgatar, você está parada, congelada, presa numa esperança que mais parece prisão do que salvação. Quando você entende de verdade que só você pode mudar sua vida, algo muda por dentro. E é disso que eu quero falar com você hoje. Quantas vezes você já pensou, quando eu encontrar alguém que me ame de verdade, tudo vai mudar? Ou, quando eu conseguir aquele emprego dos sonhos, aí sim vou me sentir realizada. Talvez tenha se pego dizendo, se minha mãe tivesse me apoiado mais, se meu ex não tivesse me traído, se meus filhos me respeitassem, se eu não tivesse tão cansada. A lista de sés é infinita. E todas essas frases têm algo em comum. Colocam a responsabilidade da sua felicidade fora de você. Eu sei que dói assumir que ninguém vai te salvar, que não importa o quanto você grite por dentro, chore em silêncio ou se esforce para parecer forte, ninguém vai sentir o que você sente. Ninguém vai viver por você. Mas sabe por que isso é libertador? Porque significa que você não precisa mais esperar, que você não precisa mais depender de ninguém para mudar a sua história. Você pode ser sua própria salvação. E não, isso não significa fazer tudo sozinha, sem pedir ajuda, sem se apoiar em ninguém. Significa que o poder final é seu, que o passo que muda tudo tem que vir de dentro de você, que o mundo pode te dar 1000 ferramentas, mas se você não decidir usá-las, nada acontece. Eu sei que você já passou por muita coisa, que tem dias em que levantar da cama já parece um ato heróico, que às vezes sorrir é só uma máscara para não preocupar os outros, e que por trás da mulher forte que o mundo enxerga, existe uma mulher cansada, machucada e com medo. E ainda assim, aqui está você, ouvindo esse vídeo, buscando algo, talvez sem saber exatamente o que, mas sentindo que precisa de uma virada, de um recomeço, de uma libertação. E é por isso que essa frase, ninguém vai me salvar e isso é libertador, precisa ser mais do que uma constatação. Ela precisa ser um mantra, um novo ponto de partida. Você já parou para pensar como fomos ensinadas a esperar por salvação? Desde pequenas, ouvimos histórias de princesas presas em torres, sendo resgatadas por príncipes. Filmes, músicas, novelas, tudo reforça a ideia de que a solução vem de fora, que só seremos felizes quando alguém nos escolher, nos amar, nos valorizar. Mas quem disse que a gente precisa ser escolhida? Quem disse que o amor precisa vir de fora para ser real? Quando você se escolhe, tudo muda. Talvez você esteja num relacionamento onde se sente sozinha, invisível, desvalorizada e espera que ele mude, que te olhe com outros olhos, que finalmente reconheça tudo o que você faz. Mas e se ele nunca mudar? Você vai continuar aí murchando, esperando? Ou vai entender que sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada na espera? Ou talvez você esteja presa a um passado que ainda dói, um abandono, uma traição, um erro que você cometeu e que não consegue perdoar, e sente que precisa que a outra pessoa peça desculpas, que o universo te dê alguma resposta, que o tempo volte atrás, mas nada disso vai acontecer. E ainda assim, você pode seguir em frente. Porque você não é refém do que passou. Você é a autora do que ainda vai acontecer. Nesse momento, eu te convido a parar tudo por alguns segundos. Feche os olhos, respira fundo e repete com vontade: ninguém vai me salvar. E isso é libertador. Sente o peso saindo dos seus ombros? Sente a força voltando? É você voltando para você. Talvez alguém já tenha dito que você não era suficiente, que você não dava conta, que você era exagerada, sensível demais, fraca. Talvez até você tenha acreditado nisso. Mas deixa eu te lembrar. Você já sobreviveu a dias que pareciam impossíveis. Já recomeçou quando tudo parecia perdido. Já cuidou dos outros mesmo quando ninguém cuidava de você. Isso é fraqueza ou isso é força pra caramba?
Agora é hora de usar essa força a seu favor, de parar de esperar permissão, de parar de viver se adaptando ao que os outros querem, esperam ou precisam. É hora de se perguntar: o que eu quero? O que eu preciso? O que faz sentido para mim? Eu lembro de uma fase da minha vida em que tudo parecia escuro. Eu chorava escondida no banheiro, me sentia uma fraude e tinha medo de tudo, de não dar conta, de ser julgada, de fracassar. E um dia, exausta, eu entendi. Ninguém vinha, ninguém ia aparecer para me resgatar. E ali, naquele silêncio, eu descobri uma força que nem sabia que existia. Não foi fácil, mas foi real. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque essa força também existe em você. Então eu te pergunto, o que você pode fazer por você hoje? Qual é o primeiro passo que você tem evitado dar? Talvez seja se afastar de uma amizade tóxica, talvez seja dizer não, talvez seja procurar terapia, começar a escrever, mudar de cidade, terminar um ciclo que já acabou. Você não precisa fazer tudo agora, mas precisa começar. E enquanto você pensa nisso, aproveita para curtir esse vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar outras mulheres que também precisam desse tipo de conversa. E se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve no canal agora. A gente está construindo um espaço de força, verdade e acolhimento aqui. E a sua presença faz toda a diferença. Quero que você entenda algo muito importante. Quando você para de esperar que alguém te salve, você começa a se tornar a mulher que você sempre quis ser. Não aquela perfeita, impecável, inabalável, mas a mulher verdadeira, que sente, que erra, que se levanta, que brilha por ser quem é. Você não precisa ter todas as respostas, nem estar forte o tempo todo, mas precisa ser leal a você. Precisa escolher a sua paz, mesmo que isso decepcione os outros. Precisa se colocar em primeiro lugar sem culpa, porque quando você se escolhe, o mundo aprende a te respeitar. E tudo começa a se alinhar. Eu não estou aqui para te dar fórmulas mágicas, nem frases de efeito. Estou aqui para te lembrar do que você já sabe, mas talvez tenha esquecido. Você não é fraca, você é humana. Você não está perdida, você está em movimento. Você não precisa ser salva, você precisa se reencontrar. E isso só você pode fazer. Pode parecer assustador no começo, e vai ter dias em que você vai querer desistir. Mas não desiste de você, por favor. Você já foi longe demais para parar agora. E se em algum momento você se sentir sozinha, volta aqui nesse vídeo, escuta de novo. Lembra, você não tá só. Tem um monte de mulher nesse mundo passando pelas mesmas dores, e todas nós estamos aos poucos aprendendo a nos salvar. Então escreve aqui nos comentários, qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que ninguém viria te salvar? Ou melhor, qual passo você vai dar a partir de hoje por você? Eu quero muito te ler, saber da sua história e criar esse espaço de troca entre mulheres que se reconhecem na dor e na força também. E antes de você sair, faz mais 2 coisas. Se inscreve no canal agora se ainda não fez isso e assiste o próximo vídeo recomendado aqui do lado, porque ele pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Esse canal existe para isso, para te lembrar que a vida pode ser dura sim, mas você também pode. E que quando você entende que ninguém vai me salvar e isso é libertador, você deixa de sobreviver e começa a viver de verdade. Gratidão profunda por estar aqui, por se permitir sentir, por querer se reencontrar. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!